Olá, pessoal do Café com Fé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos Henrique aqui com você e vim refletir com você sobre mais um tema da Palavra do Senhor. Hoje nós estamos caminhando já para o Natal, o mundo, está basicamente focado, muitos países, muitas pessoas, famílias, amigos com confraternizações, famílias com suas reuniões, suas ceias, preparando a passagem do Natal. E eu queria refletir com você sobre aquele que é o principal personagem dessa história. É aquele que é o motivo de você estar preparando a sua ceia, de você estar se reunindo com sua família, com seus amigos. E a palavra do Senhor, ela fala que Jesus, ele nasceu e viveu nessa terra para que nós pudéssemos ser salvos e libertos do pecado e sermos salvos e podermos ser chamados filhos de Deus. Então, é sobre Jesus que nós vamos falar aqui hoje. E eu queria convidar você a curtir esse vídeo e também compartilhar esse vídeo, seguir o nosso canal, se você ainda não é inscrito. Clica em seguir, ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que nós postamos regularmente. Então, pegue o seu café, pegue a sua Bíblia. Se você não gosta de café, pegue sua água, seu suco, seu leite, seu chá, o que você preferir, e venha mergulhar conosco nessa reflexão em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus veio e ele se humilhou, ele viveu como homem, ele viveu como um ser humano, ele viveu a vida conforme era conhecida na sua época, né? O motivo dessa reflexão, ela se dá pelo que Paulo fala aqui no versículo 6, que diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E no 7 ele diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Isso é muito interessante, porque a gente, quando vê a história de Jesus, né, não foi uma história tão fácil assim. Quando Maria soube, né, que seria a mãe de Jesus, a Bíblia diz que o anjo foi até ela e deu ali a mensagem do Senhor. E esse trecho está em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 38, quando o anjo anuncia que Maria seria a mãe do Salvador do mundo. E ele diz para ela não temer, porque ela recebeu a graça de Deus e que ela seria a mãe do Salvador. Eu fiquei pensando o quanto Jesus teve que abrir mão, de certa forma. A gente sabe, eu não estou aqui criando nenhuma teologia nova. Jesus, ele é Deus, ele veio Deus, ele era Deus, ele é Deus até hoje e ele sempre será. Mas a sua vida aqui na Terra, ele viveu como homem. E eu espero que até o fim desse vídeo você possa entender isso e também entender que, de repente, assim como Jesus abriu mão de algumas coisas por um bem maior, pelo bem da humanidade, pela salvação, para reconciliar o homem com Deus, talvez a gente, você e eu, precisamos abrir mão de algumas coisas também para estarmos perto do Senhor. Hoje muita gente provavelmente já está pensando na ceia de amanhã, esperando a hora de jantar, de comer aquela mesa maravilhosa, de estar com a família, com os amigos. Mas será que eu não posso, de repente, precisar abrir mão de alguma coisa para estar diante de Deus? A Bíblia é muito clara quando ela fala sobre quem é Jesus. Ela não deixa nenhuma sombra de dúvidas que Jesus era Deus. Mas esse Deus pleno, completo, ele foi um bebê.
e ele foi carregado nos braços de uma mulher chamada Maria, após nascer, obviamente, e assim como José, que foi o seu pai, e eles o criaram, o alimentaram, o sustentaram, o educaram, né? Conforme toda criança daquela época vivia, Jesus também viveu. Então, no capítulo 2 de Lucas, no versículo 30, a gente vai ver alguns detalhes aqui sobre o nascimento e o crescimento de Jesus. E existia um homem chamado Simeão, e ele esperava ver a salvação do Senhor. E quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, a Bíblia diz que esse homem, ao ver Jesus, ele disse as seguintes palavras: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Simeão, ele tinha uma promessa de Deus, e ele não iria morrer antes de ver o Salvador. E aqui ele reconheceu Jesus como Salvador. Ele atestou: esse bebê é a salvação que o Senhor enviou para a humanidade. A Bíblia também fala, no versículo 40, ele diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No versículo 52, ele volta a falar sobre isso. E ele diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus, ele cresceu. Jesus, ele foi criado e educado como uma criança normal. E tem um detalhe que diz aqui que quando Jesus tinha 12 anos, que está no versículo 46 e no versículo 47, quando eles foram ao templo, e Jesus, ele se desgarrou de Maria e José. E eles ficaram procurando e encontraram no templo. E a Bíblia diz que ele estava ensinando aos doutores. Jesus, com 12 anos, ele ensinava aos doutores, e a Bíblia diz que eles o interrogavam e se maravilhavam da sabedoria de Jesus. E esse Jesus que crescia em sabedoria, poder, graça com Deus e com os homens. Em Mateus 13, versículo 14, ele mostra no batismo de Jesus que João Batista, ele reconhece também Jesus. Quando Jesus se apresenta, o mesmo João Batista que falava: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá aquele que é maior que eu. E ele estava falando de Jesus. Ele irá batizar com o Espírito e com fogo. E João Batista, ele anunciava a vinda de Jesus, e quando Jesus chegou para ser batizado, ele reconheceu a soberania, o poder e a divindade de Jesus, e ele dizia que não era nem digno de desatar as sandálias de Jesus. Quando Jesus pediu para ser batizado, ele não queria, porque ele não se achava digno de sequer desamarrar as sandálias de Jesus. Mas Jesus insistiu, né? E no texto Jesus fala que é necessário que se cumpra toda a justiça, ou seja, Jesus precisava ser batizado. E por que isso, né? A gente viu lá no texto inicial que ele se fez homem e ele viveu como homem. E como homem, Jesus precisava cumprir todas as etapas, né? João Batista, ele já ensinava que era necessário se arrepender e se batizar. Jesus, ao longo do seu ministério, ele também instrui os seus discípulos a anunciar o Evangelho, e todos os que crescem tinham que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus também se batizou, porque ele precisava cumprir a justiça e ter legalidade também para ensinar. Jesus, ele foi ali batizado, e depois o Espírito Santo se apoderou de Jesus ali em forma corpórea. Em Mateus fala que era como uma pomba, e Deus bradou do céu e disse: esse é meu filho amado. Então ninguém tem dúvida de que Jesus era Deus, mas Jesus, como a gente viu no texto inicial, ele se humilhou, né? Ele abriu mão da sua glória. Isso é muito interessante a gente pensar, porque Jesus, ele é Deus e ninguém tem dúvida. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus, ele se chamaria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus, que era o Verbo vivo, e se fez carne e habitou entre os homens.
Aí, como esse versículo prova que Jesus era Deus? Lá no versículo 1, também de João, capítulo 1, diz que Jesus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João, quando diz que o Verbo se fez carne, ele ainda estava falando de Jesus. Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nos versículos anteriores, ele ainda fala que ele seria rejeitado e que todos aqueles que o recebessem teriam poder para serem feitos filhos de Deus. Inclusive, estava falando de você e de mim, que eu já recebi Jesus na minha vida, e se você ainda não recebeu, eu convido você hoje a receber Jesus, a ser tocado por esse amor maravilhoso e receber o Senhor Jesus como Salvador. A Bíblia também diz, no versículo 30 de João, capítulo 10, o próprio Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Jesus também diz, no capítulo 14, versículo 9, diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Olha que interessante essa afirmação, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus estava dizendo, olhar para mim é a mesma coisa que olhar para Deus. E também em Colossenses capítulo 2, Paulo diz que em Cristo habita toda a essência de Deus. Então eu trouxe esses textos para a gente entender que essa verdade é imutável. Jesus, ele abriu mão de sua glória, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu a sua glória. Ele só não trouxe essa manifestação gloriosa que a gente conhece para a sua vida humana aqui na Terra. Mas em vários momentos a Bíblia relata ali que Jesus fez coisas grandiosas, como fazer a água virar vinho. Jesus, quando andou sobre as águas, os seus discípulos ficaram assustados, mostrando ali também o seu poder, e várias outras passagens. As pessoas eram curadas, né? A gente vê a mulher do fluxo de sangue, que só de tocar em Jesus foi curada. Mas Jesus, ele fez uma coisa nisso tudo que é o que mais me choca, e é o que eu queria que você entendesse hoje, que é como ele se humilhou e se colocou numa situação onde ele estava sujeito ao pecado, sujeito à morte, sujeito a doenças, sujeito à perseguição. Jesus não veio como um super-homem, ele não veio forte como Sansão, ele não veio um corredor habilidoso que poderia... Não, Jesus, ele veio como uma criança normal e viveu como um adulto normal e cumpriu a lei e pagava impostos, e Jesus, ele viveu tudo normalmente, suportou a tentação. Imagina o diabo tentando o próprio Deus, né? Então, Jesus suportou, porque ele poderia simplesmente escorraçar Satanás dali, mas ele quis mostrar para nós que nós podemos vencer o pecado se a gente tiver a palavra de Deus no nosso coração. Então, Jesus, ele se sujeitou, como Deus, ele se sujeitou a viver como homem e a sofrer as nossas dores, a ser ferido, a tudo que a gente pode estar sujeito hoje em dia, né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente pensar, né? Eu vou me permitir viajar um pouquinho na imaginação, porque às vezes eu realmente me pego pensando nisso, né? Como a gente se arruma para sair, né? Eu, para gravar esse vídeo, eu me arrumei, eu vi o cabelo, troquei de roupa, coloquei o pingente, né? A gente vai sair para uma festa, a gente se arruma melhor. E às vezes eu fico imaginando como foi a preparação de Jesus no céu, né? Como é que Jesus teve que ali, por exemplo, se a gente olhar para Apocalipse, no capítulo 1 e no capítulo 19, a descrição que João traz sobre quando ele vê ali Jesus com a espada saindo da boca, com olhos como de fogo, os pés de latão reluzente. A gente vê isso tudo. Imagina Jesus andando com toda a sua glória. Então, eu acredito que Jesus, ele não perdeu a sua glória, mas ele não mostrou o resplandecer. Imagina se Jesus chegasse, já adulto, no meio de Jerusalém, resplandecendo como o sol. Porque lá em Apocalipse diz que o rosto dele resplandecia como o sol. E se a gente olhar na história, tem duas situações que mostram que isso não daria muito certo.
Moisés, lá em Êxodo 34, no versículo 30, depois de descer do monte, a Bíblia diz que Moisés, por estar em contato com a glória de Deus, o seu rosto brilhava. E as pessoas tinham medo e elas não olhavam para Moisés, por causa do brilho do rosto de Moisés. Ele mesmo não percebeu, mas as pessoas, ao verem aquilo, elas foram impactadas. A Bíblia também diz em Êxodo, lá no capítulo 20, no versículo 8, um pouquinho mais para trás, que em um certo momento, quando Deus manifestou a sua presença, o monte ele fumegava e as pessoas tiveram medo. E as pessoas pediram que Moisés falasse com Deus, porque eles não queriam chegar, tinham medo de morrer. Agora, se Jesus chega assim, será que daria certo? Então, Jesus abriu mão dessa manifestação gloriosa por amor. Né? A Bíblia diz lá em Apocalipse que seu rosto brilhava como o sol. A gente vê que a glória de Deus ela não é uma coisa fácil de suportar para nós humanos. Quando Moisés pediu para ver o Senhor, lá em Êxodo, capítulo 33, isso está no versículo 20 até o 23, Moisés ele pediu para ver o Senhor, e o Senhor disse para ele que ele não veria a sua face para que ele não morresse. Né? Devido ao poder e à glória de Deus e à santidade do Senhor. Então, a Bíblia diz também que Jesus se fez como pecador. Né? Ele não pecou, mas ele assumiu a condição de pecador. Então, por isso que Jesus podia andar no meio das pessoas, senão seria todo mundo consumido. Lá em Isaías 53, versículo 2 a 5, diz, principalmente o versículo 2, né, uma profecia que falava sobre Jesus, que diz que ele seria sem parecer nem formosura. Eu anotei aqui também voz de muitas águas. Imagina Jesus com voz de muitas águas ou com voz de trovão. O quanto ia ser assustador, né? Imagina essa situação. O povo ali indo para o templo e de repente chega um homem brilhando como o sol, com a voz como de trovão, e assim todo mundo correndo. Jesus abriu mão e a sua voz também, o seu falar era manso, era tranquilo. Jesus ele era uma pessoa comum. Talvez ele falava como você ou como eu. E Reis, 1 Reis 19, em uma manifestação que Deus fez para Elias, quando Elias estava na caverna, a Bíblia diz que Deus não apareceu no trovão nem na chuva, mas quando ele foi, estava numa brisa e era a voz mansa e suave. E assim eu imagino que foi o que Jesus fez também para estar entre nós. Imagina uma pessoa com uma espada saindo da boca, né? Quando eu leio isso aqui, eu entendo porque João não conseguiu ficar de pé. Você também não ficaria, nem eu. Né? Será que, se a gente ver alguém com uma faca na mão, a gente já sai de perto? Imagina uma espada saindo da boca. Que negócio é esse, né? A gente sabe, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, que tudo isso aqui tem seu significado. Tudo que João viu tem seu significado. Mas se a gente se permitir imaginar literalmente essa visão, seria algo que a humanidade não ia conseguir compreender. Para João, que estava ali num ambiente profético, de revelação, já tinha visto um monte de coisa, ele não suportou olhar a presença de Jesus. Pés de latão reluzente, imagina, né? Como assim? Alguém tendo os pés como de latão reluzente. Jesus se apresentou também como um rei, ele tinha uma coroa, tinha diamantes, né? E imagina um rei, tá? Agora pensa que Jesus era Deus, é Deus, e ele veio para o mundo para se sujeitar a ser xingado, a ser perseguido, a ser caluniado, a tentarem apedrejá-lo, a tentarem matá-lo várias vezes, até chegar à crucificação. E Jesus não se defendeu, ele se permitiu ser crucificado por amor a você e a mim. Jesus, o homem que João viu, tinha 7 estrelas na sua mão direita. Né? É difícil até de imaginar isso. Imagina essa situação, como você está ali andando na Paulista e de repente aparece alguém com o rosto brilhando, com estrela na mão, com espada saindo da boca, pé de latão. Ninguém ia ficar perto. Cabelos brancos como a neve, olhos como de fogo, veste salpicada de sangue. Jesus apareceu no capítulo 19 como guerreiro, como salvador, seguido por um exército de anjos.
né? A gente sabe que um anjo, em uma passagem da Bíblia, matou 185 mil pessoas. 185 mil com um anjo. Imagina um exército de anjos. Não ia dar para ficar perto. Em algumas outras passagens da Bíblia, quando Jesus aparece, Deus aparece como a figura do anjo do Senhor, que a Bíblia diz, ou quando aparece um arcanjo, as pessoas não suportavam ficar de pé. Daniel, ele não suportou ficar de pé na presença do arcanjo Gabriel. E assim é a presença. Se o anjo a gente não consegue ficar, imagina se Jesus chega com todo o seu resplandecer, com toda a sua glória, ninguém ia conseguir nem ouvir a sua mensagem. Então Jesus, ele foi como se ele fosse tirando os adornos, tirando a sua beleza, tirando os enfeites. Imagina dessa forma. Jesus foi tirando ali o seu esplendor, e ele ocultou a sua coroa, ele ocultou os seus olhos de fogo, e apareceu parecido com você, ou comigo, ou com a pessoa que está do seu lado. Esse foi o tamanho do que Jesus fez por amor a você e a mim. Então, quando a gente pensa no Natal, a gente pensa no que Jesus fez por amor, né? O que eu preciso, o que eu posso entender com tudo isso que eu falei aqui? Né? Parece que eu tô maluco. O Marcos ficou maluco agora, tá inventando teologia nova. Não tô. É apenas uma reflexão sobre o que Jesus precisou fazer por amor a você e a mim. Você tem que entender que Jesus, quando ele começou o seu ministério, automaticamente apareceram os fariseus, depois os romanos, os judeus que não criam, e todos eles ali perseguindo e tentando matar Jesus o tempo todo. Além de toda a vida humana normal, que ele estava sujeito a qualquer coisa ali. Jesus poderia simplesmente vir como Deus e condenar a humanidade, porque todos eram pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. Jesus poderia chegar, eu sou Deus, acabou para vocês, está todo mundo condenado e já era. Jesus poderia chegar como Deus e simplesmente impor a adoração. Ele poderia literalmente fazer isso, mas ele não quis. Ele poderia vir ao mundo, destruir tudo e recomeçar. Ele era o verbo, e a Bíblia diz lá em João que por meio dele tudo que foi feito se fez. Então ele poderia destruir e fazer de novo. Jesus poderia, né, acabar com tudo. Muitas coisas Jesus poderia ter feito. Jesus poderia ter vindo de muitas formas, e ele escolheu vir como um bebezinho, nascido de uma mulher, de uma virgem, colocado ali no ventre dela pelo Espírito do Senhor, e nasceu e cresceu e viveu e suportou todas as dores humanas, suportou o peso do nosso pecado para vencer o pecado e pagar com seu sangue o preço pela minha salvação, pela sua salvação. Aí eu pergunto para você, o que você pode abrir mão por amor desse Deus? O que será que você hoje pode abrir mão por amor a Jesus? Às vezes a gente tem tanta coisa que a gente quer, que a gente pensa, que a gente não abre mão de jeito nenhum. Será que eu não preciso abrir mão de uma confraternização, já que a gente está falando de Natal? Não estou dizendo para você virar as costas para sua família, mas às vezes, na hora do culto, tem eventos e a gente escolhe o evento. Às vezes, a gente recebe uma bênção e a gente escolhe a bênção em vez do abençoador. Às vezes, a gente tem tempo para tudo, mas para ler a palavra, para orar, para jejuar, não tem tempo. A gente tem disposição para subir uma montanha, mas não tem coragem de fazer um jejum. São muitas escolhas que a gente faz todo dia. Será que Deus faz parte das minhas escolhas? Será que eu estou dando preferência para Deus? Será que eu estou abrindo mão? Eu sou uma pessoa que eu tomo muito café. Será que eu posso abrir mão do meu café por Jesus? Ou será que eu sou dependente do café? É uma reflexão. Não quero deixar você triste, eu quero que você pense, eu quero que você conclua. O que você pode hoje abrir mão pelo amor do Senhor Jesus Cristo, para honrar o que Ele fez por você naquela cruz?
Jesus, ele sofreu muito e foi morto com requinte de crueldade. Se você ler a história da crucificação, foi requinte de crueldade. Foram chibatadas, pendurados na cruz, cortado, muito sofrimento. Morreu, foi enterrado, desceu até o inferno, venceu o diabo, amarrou o diabo, tomou as chaves da morte do inferno e voltou em glória. Já ressuscitado, e foi aos céus e prometeu que voltaria para nos buscar. E essa é a nossa esperança. Então, abra mão. Dedique mais tempo ao Senhor. Vá mais aos cultos. Louve ao Senhor. Leia a palavra. Estude a palavra. Ore. Jejue. Medite na palavra do Senhor. Procure se parecer mais com Jesus. A Bíblia diz que nós somos cartas de Cristo. E a Bíblia também diz que nós temos a mente de Cristo. Mas para acessar essa característica, a gente precisa estar cada vez mais em comunhão com Jesus. Essa reflexão que eu quero trazer hoje para nossas vidas, para mim e para você. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar, que você tenha um Natal abençoado, que a reunião com a sua família seja abençoada, que a sua confraternização com seus amigos seja abençoada. Mas, em primeiro lugar, Jesus Cristo na sua vida e na minha vida. É isso que eu desejo para todos nós. Em nome de Jesus, um bom Natal e até o próximo vídeo.